Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer através de você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas, revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Prazer em Me Conhecer através de você. Olá pessoal, então hoje nós vamos abordar um tema fascinante e essencial para as nossas interações diárias, que é a comunicação não verbal. Olha, a psicanálise nos ensina que de fato a comunicação vai muito além das palavras. Muitas vezes as nossas emoções, os nossos conflitos internos, as nossas crenças, os nossos padrões, eles se manifestam de maneiras que nem sempre a gente está consciente. Muitas vezes atuando de uma forma automática ou inconsciente. Então, hoje a gente vai tentar explorar e entender como que esses sinais não verbais desempenham um papel crucial nas nossas relações e como abordá-los e dar uma compreensão para eles pode nos ajudar no processo de autoconhecimento. Bom, primeiro, a comunicação não verbal envolve todos os sinais que não são palavras, como gestos, expressões faciais, posturas e tom de voz. E, embora as palavras sejam muito poderosas, e a psicanálise em especial, que é a terapia da palavra, acredita muito nisso, muitas vezes as mensagens que nós enviamos e recebemos são transmitidas de maneira mais forte ou, primeiramente, por meio do nosso corpo, principalmente expressões faciais, junto também com gestuais. A psicanálise também nos ajuda a interpretar esses sinais, revelando que existem camadas mais profundas de significado que podem estar escondidos quando a gente analisa superficialmente. Então hoje nós vamos discutir como a comunicação não verbal influencia os nossos relacionamentos e como nós podemos os conhecer melhor através do outro. Bom, a comunicação não verbal é o conjunto de formas de comunicação que não envolve palavras, que extravasam as palavras. Então isso inclui gestos, expressões faciais, postura, o espaço que ocupamos, e na perspectiva psicanalítica, essas expressões podem revelar desejos, inseguranças e conflitos que não são verbalizados. Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer que está bem, mas o seu corpo pode sinalizar o contrário, indicando um certo retraimento ou que existe algo não resolvido. E isso nos leva a refletir sobre a importância de sermos sensíveis a esses sinais nas interações com os outros, que a gente também inclui
no que seria a escuta. Tem estudos que mostram que cerca de 93% da nossa comunicação é não verbal. E isso é impressionante, né? Porque as palavras muitas vezes não capturam a complexidade das emoções humanas. Na psicanálise, essa desconexão entre o verbal e o não verbal é uma fonte rica para a interpretação. Por exemplo, um sorriso. Ele pode ser uma expressão autêntica da alegria, da simpatia, da espontaneidade da pessoa ou uma máscara para uma tristeza subjacente, algo que a psicanálise se encarrega de entender em profundidade. Os gestos também são formas poderosas de comunicação não verbal que podem variar muito entre culturas. Na psicanálise, esses gestos podem ser vistos como expressões de conflitos internos. Por exemplo, uma pessoa que cruza os braços pode estar se protegendo emocionalmente, indicando uma resistência a se abrir ou a se mostrar vulnerável. Então, vamos discutir como que a interpretação de gestos pode impactar a comunicação e a importância de estarmos atentos a essas nuances. Quando a gente pensa nas expressões faciais, elas são uma das formas mais rápidas e universais de comunicação não verbal. Elas podem expressar emoções profundas, que muitas vezes estão conectadas a experiências passadas e traumas, como no caso da tristeza ou da raiva. E a psicanálise nos ajuda a entender como essas expressões podem estar ligadas a memórias inconscientes e como nós podemos trabalhar essas emoções em terapia. Então, é importante a gente pensar sobre isso para pensar na forma como nós nos colocamos, mas, sobretudo, para aprender sobre nós mesmos a partir das relações que a gente estabelece, porque possivelmente nós atuamos com esse comportamento não verbal de forma diferente, a depender da pessoa com quem a gente esteja se relacionando. A postura também pode transmitir conforto ou desconforto, confiança ou insegurança. Então, na psicanálise, a forma como nós ocupamos o espaço, nos posicionamos em relação aos outros, pode refletir os nossos sentimentos em relação a nós mesmos e aos outros. Alguém que se mantém ereto pode estar expressando autoconfiança que pode ter sido construída ou reforçada ao longo do estabelecimento daquela relação, como por exemplo na terapia. Além disso, a distância que a gente mantém em relação aos outros também pode afetar a percepção de intimidade e do conforto nas interações sociais, revelando as dinâmicas de apego e afastamento em nossos relacionamentos. Também o tom de voz, né? Uma mesma palavra que é dita, como por exemplo um agradecimento, a depender do tom, pode ter significados completamente diferentes. Então, esse uso do tom na voz, na comunicação das emoções, carrega um conteúdo emocional interessante da gente analisar, principalmente em situações em que as palavras podem ser insuficientes para transmitir como a gente se sente. Então, a comunicação não verbal, ela é, fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. E a gente também aprende muito sobre nós mesmos quando a gente observa a nossa comunicação não verbal nos relacionamentos. Muitas vezes nós percebemos um descompasso entre o que uma pessoa diz e como ela se comporta. Isso, inclusive, pode criar tensões e mal-entendidos. Mas esse descompasso é principalmente uma oportunidade para explorar essas defesas emocionais e esses mecanismos que nós utilizamos. Quando nós conseguimos ler e responder adequadamente à comunicação não verbal do outro, é aí que a gente tem a oportunidade de construir uma conexão mais profunda, que a gente chama de intimidade emocional. Então, o contato visual, por exemplo, pode sinalizar interesse e respeito, enquanto a falta dele pode sugerir desinteresse ou desconforto. E é graças a isso que a gente desenvolve essa proximidade com o outro. A empatia, portanto, parece também ter a ver com isso, né?
com a atenção e a sensibilidade que a gente dá aos sinais do outro. E uma maneira de melhorar a nossa comunicação não verbal é através do autoconhecimento, porque muitas vezes a gente se comporta de uma forma que a gente gostaria de desenvolver uma outra melhor. Então a psicanálise também nos encoraja a refletir sobre como nossas próprias expressões podem ser percebidas pelos outros e sobre o que nós estamos comunicando através delas. Então, por exemplo, você já deve ter passado pela situação que para algumas pessoas, para mim, por exemplo, é extremamente desconfortável, né? E um tanto quanto constrangedor, de pessoas que tendem a evitar o contato visual. Mas isso normalmente é um sinal de insegurança e desconforto de quem evita o contato visual, né? Por vezes tem até um sentimento de vergonha por alguma razão. E refletir sobre isso pode ajudar a trazer mais consciência para as nossas interações, percebendo esses sentimentos subjacentes que muitas vezes não são ditos. Então, prestar atenção na comunicação não verbal dos outros, além da nossa, também é fundamental para que a gente possa estabelecer relacionamentos cada vez mais autênticos. Por quê? Porque ao fazer isso, nós também estamos observando os sinais que emitimos e que os outros emitem, e com isso nós podemos ajustar as nossas próprias respostas e promover, portanto, interações mais harmoniosas e mais autênticas. Então vamos pensar, né, em como que a gente pode descobrir algo a mais sobre nós dentro dessa linha, né, do comportamento não verbal, né, da comunicação não verbal. Vou dar aqui um exemplo. Na próxima conversa que você estabelecer, tente, ao invés de focar naquilo que é dito, nas informações que são trocadas, a focar no contato visual e observar as reações do outro. E reflita sobre como as suas expressões durante aquela conversa tendem a influenciar. Essa atenção voltada para aquilo que está nas entrelinhas e não apenas naquilo que está sendo objetivamente falado, pode ajudar a construir uma comunicação mais consciente e autêntica. Então, gente, hoje nós falamos sobre como a comunicação não verbal é importante, como ela desempenha um papel fundamental na transmissão dos nossos sentimentos, como ela é presente nas nossas interações e relacionamentos, como gestos, expressões faciais, posturas e tom de voz podem transmitir mensagens poderosas que podem vir a complementar ou até contradizer as palavras que nós escolhemos no encadeamento dos discursos. Então eu convido vocês a refletirem sobre essas experiências com a comunicação não verbal e pensar como isso de alguma forma tem impactado nos relacionamentos. Muito obrigada por ouvirem o Prazer em Me Conhecer através de você mais uma vez. Até a próxima com o tema Perdão e Ressignificação. E não se esquece, me diz o que vocês acharam desse tema, se já passaram por situações como essa. Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência e vamos continuar essa conversa. Um grande beijo e até a próxima.